lá então para a atividade 4. Descreva o espaço amostral para cada uma das situações a seguir. Bom, então nós temos em probabilidade 2 pontos. O primeiro, né, são os eventos, quer dizer, as coisas que nós queremos ver, quantas vezes acontecem, quantas vezes se repetem ou não, e o espaço amostral. O espaço amostral é todas as possibilidades que existem, certo? Então, no exercício 4, ele está assim, ó: descreva o espaço amostral para cada uma das situações a seguir. Então, olha, ele não está querendo aqui definir probabilidade ainda, perguntar quantas probabilidades de acontecer. Não, ele quer que a gente descreva em cada situação todo o espaço amostral, todas as possibilidades que existem nesse evento. Então, no item A, ele está assim, ó, tá pedindo assim, ó: qual que é o espaço amostral no lançamento de um dado não viciado. O que é um dado não viciado? Viciado é aquele que cai sempre na mesma coisa, né? Então, a pessoa viciada em álcool, ela cai sempre na bebedeira. Viciada em drogas, ela está sempre caindo nas drogas. Um dado viciado é ele cair sempre no mesmo número. Ou colocaram um pezinho ali para propositalmente fazer ele cair naquele número. Então, ele está perguntando quais são as possibilidades de, no lançamento de um dado, todas as possibilidades de acontecer, todas as possibilidades de números caírem com a face voltada para cima. Então, aqui eu tenho um dado, né? E nós temos aqui, ó, aqui nós temos o 6, o 3, o 2, o 4, o 5, certo? Todas as possibilidades, todas as faces do dado. Então, esse é o espaço amostral, ou seja, tudo aquilo que pode cair na hora que eu lançar um dado. Então, se ele quer que eu escreva aqui todo o espaço amostral, o espaço amostral vai ser, pode cair voltado para cima a face com uma bolinha, ou com 2, ou com 3, ou com 4, ou com 5, ou com 6 bolinhas. Esse é o espaço amostral do lançamento de um dado, certo? Ponto. Só isso. Aí no item B, ele está dizendo assim, ó: e no lançamento de 2 dados não viciados, quais vão ser? Descreva todos os espaços amostrais aí, o espaço amostral que pode acontecer no lançamento de 2 dados. Aí, então, nós vamos ter que fazer uma tabela, tá bom? Então, vamos lá, juntos, peguem a reguinha aí e vamos fazer. No lançamento do dado 1 e do dado 2. Vamos fazer assim, certo? Do dado 1, eu vou ter a possibilidade de sair o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Concordam comigo? No dado 2, pode sair o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Todas essas. Então, nós vamos fazer uma divisão aqui, montando uma tabela bem bonitinha, onde nós vamos fazer todo o espaço amostral, ou seja, tudo que pode acontecer se eu jogar 2 dados ao mesmo tempo, certo? 2 dadinhos, que agora eu não consegui, tá? Se eu jogar 2 dados ao mesmo tempo, bem? Todo o espaço que pode acontecer. Então, vamos lá, fazendo aí as colunas e as linhas para esse lançamento dos 2 dados, tudo bem? Vou fazer de outra cor aqui. Então, ó, o dado 1 pode ser que caia o número 1 junto com o 1. Então, pode cair o 1 e o 1. Mas pode cair o 1 com o 2. Mas também pode cair o 1 com o 3. Pode cair o 1 com o 4. Pode cair o 1 com o 5. Pode cair o 1 com o 6, certo? E vocês podem ver que também pode ser 6 com 1, 5 com 1, 4 com 1, mas são os mesmos números, certo? Independência daqui para lá ou de lá para cá,
Em um dado vai cair um número, no outro o outro número, tá bom? O casalzinho aqui, 1 e 6, 6 e 1, não interfere, tá? E o número 2, ele pode sair com o 1. E o 2 pode sair com o 2. Estão vendo que ele vai aparecer ele de trás para frente, tá? E o 2 com o 3. E o 2 pode sair com o 4. E o 2 com o 5. E o 2 pode sair com o 6. O que será que vai acontecer com o 3, com o 4, com o 5, com o 6? Isso é com vocês, tá bom? Seguindo essa mesma lógica, né? Terminem de completar essa tabela aí. São todas as possibilidades, ou seja, é todo o espaço amostral que pode acontecer no lançamento de 2 dados ao mesmo tempo, tá? E no item C, vamos fazer o item C aqui do lado. Depois vocês terminam a B, tá bom? Vou fazer a C aqui. Que diz a C: e no lançamento de uma moeda 3 vezes consecutivas, descreva aí todo o espaço amostral que pode acontecer. Então, no estudo de probabilidades, quando a gente fala em lançamento de moedas, nós sabemos que a moeda tem 2 lados. Um lado nós chamamos de cara e o outro de coroa. Cara, a gente mostra, a gente representa com a letra C. E coroa, a gente representa com a letra K. Então, se nós lançarmos uma moeda, pego a moeda e lanço ela 3 vezes consecutivas. Vamos descrever aqui todo o espaço amostral que pode acontecer. Então, pode ser que nas 3 vezes apareça cara e depois cara de novo, certo? Aí pode acontecer que apareça cara e na última vez coroa. Pode acontecer que apareça cara, venha aqui coroa e coroa, certo? Mas pode acontecer também que seja cara, coroa e cara, certo? E se for o contrário, se aparecer coroa primeiro? Vamos supor que apareça coroa, coroa, coroa. Mas a gente pode seguir essa linha aqui, pode aparecer coroa, coroa e cara. Tô seguindo aqui, mas e se acontecer coroa, cara, cara? E se acontecer coroa, cara, coroa? Certo? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de espaço amostral, no caso de eu jogar uma moeda por 3 vezes consecutivas, uma vez atrás da outra. São a quantidade de espaços que pode acontecer, tá? No item D. No item D, agora vamos aqui. No item D, está assim, ó. Escolher aleatoriamente um homem e uma mulher em um grupo de 8 pessoas com 3 homens e 5 mulheres. Tá, para eu escolher aleatoriamente um homem e uma mulher num grupo de 8 pessoas com 3 homens e 5 mulheres, qual é todo o espaço que eu posso ter de escolha? Quantos são os homens mesmo? 3. E mulheres? 5. Então, eu posso ter um homem, uma mulher, mulher, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver quantos eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho esse espaço amostral, onde nesse espaço de 8 pessoas, eu vou ter 3 homens e 5 mulheres. É só isso. Ele não está pedindo para se calcular e nem está falando em sorteio, nada. Ele só quer o espaço, a apresentação de tudo que eu tenho aqui para poder fazer probabilidades, tá bom? E o item E nós vamos falar em carta de um baralho completo. Para isso, eu vou dar sequência para vocês num outro vídeo, onde nós vamos ter uma tabela aí também que nem dá para fazer aqui, tá bom? Continuidade aí na atividade 4, o item E.
ele quer que nós façamos a descrição, né? Descrever o espaço amostral, quer dizer, todas as possibilidades, todas as faces, né? De eu escolher uma carta de um baralho completo. Então, essa tabela vocês vão precisar ter com vocês aí no caderno, porque futuramente nós vamos fazer diversas atividades e que envolve a questão das cartas do baralho. Então, nós precisamos, quem conhece, quem joga baralho, tá tranquilo, mas quem não conhece baralho, nós precisamos saber quais são as cartas vermelhas, quais são as cartas pretas e a quantidade de cada uma, certo? Então, nós temos ali o coraçãozinho vermelho, que é o copas, o ouro, depois nós temos paus e espada. Isso, eu também tenho um pouco de dificuldade de gravar isso daí. Aí nós temos ás, né? Nós temos uma carta de ás de cada naipe ali. Um número, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 de cada naipe, certo? O J é o valete, que também nós temos uma carta de cada naipe ali. O Q é a dama, que nós temos uma carta também de cada naipe. E o K é o rei, né? Que nós temos também uma carta de cada naipe, tá bom? Então, somando tudo, nós temos essas 52 cartas de um baralho completo, tá bom? Bom, então vamos lá agora para a atividade 5, tá? Acompanhando a leitura aí, tá bom? A professora Paula, da 2ª série A, começou a aula de probabilidade com um desafio. Colocou sobre a mesa 50 fichas numeradas de 1 a 50. Destaquem aí, eu destaquei aqui. 50 fichas numeradas de 1 a 50. Muito bem. E pediu para 3 alunos, Ana, Carla e Marcos. Ana, Carla e Marcos. Grifem aí. Respectivamente, quer dizer, nessa mesma ordem. Primeiro ela chamou a Ana, depois a Carla e depois o Marcos, tá? Retirarem uma ficha cada um, sem colocar de volta, e perguntou aos demais alunos. No item A, vou pôr aqui. Qual a probabilidade de Ana retirar uma ficha com um número múltiplo de 8? Bom, então nós precisamos saber quantos são os números múltiplos de 8 dentre os números de 1 a 50. Então, nós vamos marcar aí, ó, múltiplos, vão marcando junto comigo aí no caderno. Múltiplos de 8. Quem são os números múltiplos de 8 de 1 a 50? O primeiro é o 8, certo? 8. O próximo, 2 vezes 8, 16. O próximo, 3 vezes 8, 24. 4 vezes 8, 32. 5 vezes 8, 40. 6 vezes 8, 48. 7 vezes 8, 56. 56 passa, tá? Porque é de 1 a 50. Então, qual é a quantidade de números que nós temos de 1 a 50 que são múltiplos de 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 números que são múltiplos de 8. Então, nós vamos querer saber qual é a probabilidade de nessas fichas a Ana vir tirar uma ficha e for múltiplos de 8. Então, nós temos 6 possibilidades entre os 50 números que estão lá, certo? E para saber a probabilidade, nós precisamos fazer o cálculo da porcentagem. Então, ou você divide direto já, ou faça como eu e simplifica. Eu vou simplificar por 2. 6 dividido por 2 dá 3. E 50 dividido por 2 dá 25. Agora eu vou fazer, então, 3 dividido por 25. Não vai dar aqui, deixa eu trazer mais para frente, tá? Dá para dividir? Não dá. Então, é 0,0. Agora dá. 30 é maior que 25. Quantas vezes o 25 cabe no 30? Uma única vez. Então, é 1 vezes 25 dá 25.
25 para 30, sobra 5. Eu quero continuar a conta, eu já tenho uma vírgula, eu posso acrescentar um zero. Quantas vezes o 25 cabe no 50? 2 vezes. Por quê? Porque 2 vezes 25 dá... 2 vezes 25 dá 50. E 50 menos 50 dá 0. A conta deu exatamente exata. E se eu não quero a resposta como número decimal, eu quero como porcentagem. Então, se é porcentagem, é por 100. Por 100, o 100 tem 2 casas, a vírgula anda. O 100 tem 2 zeros, a vírgula anda 2 casas. Então, a vírgula está aqui, vai vir parar aqui. Então, eu vou ter uma probabilidade de 12%. Da Ana vir, tirar uma ficha e esse número, essa ficha que ela tirou, ser múltiplos de 8, ou seja, ser um desses números aqui, 12% de probabilidade disso acontecer, certo? Agora nós vamos no item B. No item B diz assim: qual é a probabilidade da Carla retirar uma ficha que tenha um número primo? Bom, quais são os números primos que nós sabemos de 1 até 50? Lembra o que é número primo? Número primo é aquele que só tem um divisor, o 2, né? Ele mesmo, tá? O 1 e ele mesmo, tá bom? Então, de 1 a 50, o 1 não é número primo, porque ele não tem os dois divisores. Ele é só divisível por ele mesmo, tá? Agora, o 2 é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, o número 2 é primo. Quem mais? O 3 é primo, só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo. O 4 é primo? Não, porque o 4 dá para dividir por 1, por 2 e por 4, ou seja, ele tem mais de dois divisores. O 4 é um número composto, tá? O 5 é primo, só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. O 6 não, porque o 6 dá para dividir por 1, por 2, por 3, por 6, tá? O 6 não. O 7 é primo, o 8 é composto, o 9 é composto, o 10 é composto e o 11? O 11 é primo. O 12, não. O 13 é primo. 14, não. 15, não. 16, não. 17, só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. 18, composto. 19, só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. 20, 21, 22, 23 é primo. 24, de jeito nenhum. 25, 26, não. 27, não. 3 vezes 9, 27. 28, não. 29 é primo, só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. 30, não. 31, primo, só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. 32, não. 33 dá para dividir por 3, por 1, por 11, por 33, não é. 34, par, não é. 35, 7 vezes 5, não é. 36, não. 37, será que é número primo? É número primo, só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. 38, não. 39, será que é número primo? 13 vezes 3 dá 39, não é. 40, par, não é. 41 é número primo. 42, não. 43, número primo, só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. 44, não. 45, não. 46, não. 47, primo, só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. 48 é, não. 49 é, 7 vezes 7, não. 50 é, não. Então, nós temos essa quantidade de números primos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nós temos 15 possibilidades entre... Qual a quantidade de números de fichas que temos lá mesmo? Tinha 50. A Ana veio e tirou uma ficha. Então, sobraram quantos números? 49. Então, eu tenho 15 dividido entre
49 possibilidades. Dá pra gente dividir isso daí, ó. Dá pra gente dividir. Então, vamos dividir. 15 dividido por 49, que não dá. Então, nós vamos colocar um 0, e acrescentar um 0 aqui. Vamos pensar no 49 como o número 50. 50, quantas vezes caberia no 150? 3, né? Porque 3 vezes 5 é 15. 4 não vai dar, vai passar. Então, nós vamos por 3. 3 vezes 9 é 27, 7 vão 2, 3 vezes 4, 12, com 2, 14. E vocês não vão pegando e copiando minhas contas não, tá? E nem usando calculadora, senão nunca vão saber fazer conta e nunca vão treinar a tabuada. Então, tem que treinar, tem que fazer sozinhos as contas e depois conferir na calculadora, tá bom? Bom, então vamos lá, 142 para 150 sobra 8. Eu já tenho vírgula, então eu vou acrescentar um 0. Quantas vezes será que o 50 cabe no 80? Só uma vez, né? Então, uma vez. 1 vezes 49 é 49. Para chegar no 80, vai dar 31. Vamos ver? 9, 1, 10, vai 1, 4, 5, 31 sobrou. 31 é menor. Já tem vírgula, eu acrescento um 0. 310 vezes, quanto será? O 5, se fosse 50, daria 6, eu acho que dá 6. 6 vezes 9, 54. 4 vão 5. 6 vezes 4, 24. Com 5, 29. Essa conta, vocês sabem que ela não vai dar exata. 4 para 10 é 6, 9, 10, 11. Não vai dar exata, certo? Vou fazer só mais um, tá bom? Já tem vírgula, vou acrescentar um 0. Deu 160. 50. 3 vezes 5, 15. 6 vezes 5, passa. Então, vai dar 3. E assim vai continuar. Lembrando que aqui nós temos número decimal e nós queremos a resposta em porcentagem. Por 100, 2 zeros, vírgula anda, 2 casas. Vírgula tá aqui, vai virar aqui. Então, nós temos aproximadamente 31,6% de probabilidade de sair um número primo naquelas fichas que foram deixadas lá, tá bom? Vamos agora fazer o item C. No item C, qual a probabilidade de Marcos ter tirado um número múltiplo de 15? Beleza, múltiplo de 8 está aqui, agora vamos fazer os múltiplos de 15. Começa com o 15, é claro. 1 vezes 15 é 15, 2 vezes 15 é 30. 3 vezes 15, 45. 4 vezes 15, 60. Aí passa, porque nós temos até do 1 a 50, certo? Então, nós temos quantos números que são múltiplos de 15? 3. Então, são 3 possibilidades entre quantas fichas que estão lá. Lembra que o exercício fala que a professora chamou a Ana, a Carla e o Marcos, respectivamente, nessa ordem, e pediu que cada um tirasse uma ficha. Então, a Carla tirou uma ficha, ficou com 49. Aliás, a Ana. A Carla veio, tirou uma ficha, ficou com quantos agora? 48. Então, essas 3 possibilidades são entre as 48 fichas que sobraram, tá? Vamos simplificar isso daqui por 3? Vai ficar o quê? 3 dividido por 3 vai dar 1. 48 dividido por 3 vai dar 16. 3 vezes 6, 18, vai 1, 3 vezes... Isso. Então, é 1 entre 16. Então, é 1 dividido por 16, certo? Dá? Não dá. 0,0. Opa! 10 ainda é menor que 16. Para acrescentar outro 0 lá, eu preciso acrescentar outro aqui, tá? Então, deixa eu arrumar aqui, ó. Então, eu já tinha acrescentado 1, agora eu vou acrescentar o outro, certo? Muito bem. Então, quantas vezes o 16 cabe no 100? Hein?
Será que cabe 8? Não, passa. 5. 5 vezes 6 vai dar 80. 6, vamos ver 6. 6 vezes 6, 36. 6 vão 3. 6 vezes 1, 6. Com 3, 9. Muito bem. Sobra quanto? Sobra 4. Eu quero continuar. Eu tenho vírgula. Eu posso acrescentar um zero. Quantas vezes? Nós sabemos que 3 vezes 16 dá 48. Vai passar. Então, vamos colocar 2. 2 vezes 16 é 32. Olha, essa conta vai ficar bonita ainda. 32 subtraído de 40 vai sobrar 8. Como eu já tenho vírgula, eu posso acrescentar um zero. Olha que bonito. Quantas vezes o 16 cabe no 80? 5. 5 vezes 16 dá 80. 80 para 80, resta nada. Deu conta exata. Mas eu não quero número decimal. Quantas casas vai andar a minha vírgula em porcentagem? 2 casas. 1, 2. Olha que legal. Então, a probabilidade de sair entre essas 48 fichas que sobraram um número que seja múltiplo de 15 é de 6,25%. Ok? Agora vamos deixar a D para vocês fazerem. Vamos ver o que a D diz. Atividade 5. O que mudaria nos cálculos de probabilidade se cada um que retirasse a ficha colocasse de volta na mesa antes do outro aluno retirar? Então, veja bem, nós fizemos o exercício com a Ana retirando uma ficha, depois a Carla veio, depois veio o Marcos, e eles não colocaram a ficha de volta. O exercício quer que vocês façam agora novamente os cálculos, sendo que cada vez que eles tirassem uma ficha, colocassem ela de volta. Então, o nosso espaço amostral, ao invés de ser aqui 49 e de ser 48, se as fichas eram repostas, então todas as vezes que houve a retirada de uma ficha, o espaço amostral, ou seja, a quantidade de fichas que tinha lá, voltava sempre a ser 50. Então, façam as contas para a Carla e para o Marcos, né? Com 50 fichas no espaço amostral. E veja, compare os resultados e responda o que mudaria nos cálculos de probabilidade se cada um que retirasse a ficha colocasse ela de volta, tá bom?